E, beleza? Quando que foi a última vez que você se viu pensativo? Quando que foi a última vez que você se viu pensando no tempo que já se foi, no tempo que você ainda tem, nas coisas que valem a pena, nas coisas que já se foram? Qual foi a última vez que você pensou nas coisas que já se passaram? Não nas coisas que vão por vir, porque as coisas que vão por vir a gente não consegue premeditar, a gente não consegue deduzir quando que vai acontecer, quando que elas virão de fato. Mas você se lembra das coisas que já se foram? E eu vou fazer uma pequena reflexão aqui hoje com vocês sobre a vida e o passado. Como que eles se unem e como que tudo parece um sonho. Como que tudo parece que simplesmente passou e você sonhou. Tudo que eu vivi na escola, tudo que eu vivi antes do que eu tô vivendo agora, né? Antes de 2025, antes de 2025, a gente tá em 2025. Mas tudo que eu vivi antes de 2024 pra trás, tudo parece um sonho. Parece um sonho distante, parece que você sente que as coisas aconteceram, mas você não sabe mais definir com exatidão como que elas aconteceram, como que ocorreram, e tudo passa assim, ó, num pensamento flutuante e como se fosse algo muito distante de você agora. Eu lembro quando eu estudava na escola, né? Eu tinha vários colegas. Provavelmente se eu conversar com eles hoje, eles vão me responder como se fosse naquela época, mas é um convívio diferente. Você tá em outra vida, outra perspectiva. Suas amizades, querendo ou não, elas mudam e você fica mais velho, mais criterioso. E é difícil você se ligar com alguém tão fortemente quanto você se ligou com aquelas pessoas que iniciaram na sua vida, que iniciaram na sua vida. E tudo parece um sonho, né? Tudo parece tão distante. Parece que as coisas que eu vivi, elas passaram tão rápido, tão depressa. É estranho pensar nisso, que, né, de uma hora a outra você simplesmente cresceu, sabe? É muito estranho você pensar que você não é mais uma criança, você não tá mais na escola junto com seus colegas, que a vida tem outros critérios, né? Você tem que ter outros critérios para continuar vivendo. É muito esquisito pensar que sabe, você tem novas conquistas, você tem novos objetivos, mas antigamente, se eu puxar da memória aqui, o que eu queria na escola? Era um dia após o outro que eu aprendia, eu estudava, eu conversava com meus amigos, eu conversava com os professores, era legal, às vezes não eram dias tão bons, mas eu não tinha grandes objetivos, né? Quando eles perguntavam pra mim, eles, né, meus amigos, os professores e funcionários e família, o que eu queria ser quando eu fosse maior, né, quando eu acabasse a escola. E eu nunca soube responder a essa pergunta até o final do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio. E mesmo assim é muito esquisito porque quando você é jovem, quando você é pequeno, você não pensa nessas coisas, né? Você tem um coração tão puro e uma mentalidade tão simples sobre as coisas que nada disso passa na sua cabeça. Sabe, tem um cara que eu gosto muito, uma banda, né? Mas eu gosto da banda Pedra Letícia. Mas tem o cantor que se chama Fabiano Cambota. Fabiano Cambota. E ele é muito engraçado, eu gosto bastante dele, gosto das músicas dele, gosto dos stand-up comedy que ele faz.
E tem um em específico que me chama muita atenção, só por causa do título, não por causa do stand-up comedy em si. Eu gosto muito também, mas o título pega, né, pega dentro de você quando você vai pensar sobre as coisas da vida. E o título é Viver Envelhece. Você pensa nisso, né, que quanto mais você vive, mais você envelhece. Só que ao mesmo tempo, quanto mais você vive, mais você adquire conhecimento daquilo que é bom, daquilo que é ruim. E talvez com mais conhecimento, mais tristeza você traga pra sua vida. Mas eu não tô falando que o conhecimento é ruim, de forma nenhuma. Na verdade, eu tô falando que quanto mais você sabe, menos inocente você é pro mundo. E nessa idade que eu tô agora, com 24 anos, é muito esquisito pensar sobre isso. Sabe, passou tanta coisa na minha vida, eu vivi tanta coisa, que tudo parece um sonho. E até dá uma aflição de mudar, das mudanças que podem acontecer, as mudanças grandes e pequenas. Porque, falando só por mim, minha vida ela é perfeita. Eu não mudaria nada, não agregaria nada. Na verdade, o que eu agregaria é sempre se tornar uma melhor pessoa, uma melhor versão de si mesmo. E não deixar que o mundo te mude de jeito nenhum, pra eu continuar sendo o que eu sou. Mas é muito esquisito pensar sobre isso, sabe? Que as coisas já se foram e tudo mudou à sua volta, né? Por mais que eu esteja no mesmo quarto durante 24 anos... No mesmo quarto, não. Tipo, que a gente se mudou algumas vezes, mas dá pra entender, né? Você passar bastante tempo da sua vida em um lugar que em teoria é imutável, que é o seu quarto, a sua convivência consigo mesmo e com seus familiares. Só que ao mesmo tempo, as coisas não são iguais ao que eram antes. O futuro, né? O meu presente, que era o futuro do antigo Jonathan, sabe, mudou bastante. Mudou muita coisa. E o que eu queria deixar aqui, deixa eu até ler aqui de novo. Que assim, que eu queria deixar de, sei lá, pensamento, de alguma coisa legal, uma conversa, sobre, cara, aproveite, cara, menina, enfim, você que tá aí do outro lado, aproveite todo o tempo que você tem junto com a sua família, todo o tempo que você tem junto com a sua família, com seus amigos, com aqueles que você ama, com pessoas estranhas, com o mundo em si, porque as coisas passam e você não percebe. E é muito ruim saber que você deixou as coisas passarem no futuro e você olhar passado e falar pra si mesmo: eu deveria ter vivido melhor. Eu deveria ter prestado mais atenção no que eles estavam fazendo, no que estavam me dizendo, nas coisas à minha volta. Volta e meia eu me pego agradecendo a Yahweh, não só pela minha vida e pela vida das pessoas queridas, dos meus inimigos, que eu não tenho nenhum, mas as pessoas que não gostam de mim eu também rezo para que Deus coloque a paz no coração de todo mundo. Mas ultimamente eu tenho me pego assim agradecendo por momentos muito específicos e peculiares. Quando eu tô muito feliz, em algum momento, esse pensamento vira e mexe e volta pra mim, que é um pensamento de agradecimento. Obrigado por estar vivendo este momento. E eu gosto muito de estar vivo. Eu gosto muito da minha vida. E eu tento agarrar todos os momentos que eu tenho
conscientes, assim, né? Porque às vezes a gente faz coisas inconscientes. Nós às vezes manipulamos, fazemos ações corriqueiras assim mesmo e a gente não presta atenção. E é muito ruim porque quando a gente tem o pensamento de eu tenho que fazer isso pra acabar logo, pra ir embora logo, você só quer que o tempo passe, sabe? Você só quer que esse momento simplesmente vá embora e que você só viva ou permaneça consciente em tempos bons, né? Em tempos de felicidade. Mas todo tempo é tempo de apreciar, sabe? Você consegue tirar boas coisas de todos os momentos. E momentos singelos podem se tornar memórias permanentes. Esses dias atrás aí, a minha irmã, ela veio aqui em casa, ela veio fazer alguns trabalhos aqui no computador. Eu fui ali na janela e da janela tem uma árvore, né, que as folhas caíram e só estão os galhos. E tinham lá 2 passarinhos do peito amarelo ali cantando. E eu fui na janela e, sabe, eu fiquei maravilhado. Porque não tinha nada impedindo que eu os visse e os apreciasse. E aí eu falei pra minha irmã, chamei minha mãe, chamei minha outra irmã que tava em casa. E todo mundo viu e todo mundo ficou feliz. E esse é o tipo de momento que ele passa se você não aproveitar. Mas é isso, eu queria deixar esse relato. Queria também desejar pra vocês um bom dia. Um bom começo de dia, de tarde, de noite, enfim. Que vocês possam aproveitar diversos momentos também junto com a família de vocês. Que Deus esteja sempre no nosso caminho, que Yahweh nos proteja, que nós sejamos merecedores da proteção dele, hoje e sempre. E que no final das contas a gente não mude. E que mesmo que o mundo mude à nossa volta, que a gente permaneça firme, convicto naquilo que a gente acredita, naquilo que nós somos. Que no final nós sejamos pessoas do bem e pessoas decentes e direitas. E aproveite todos os momentos que você tem junto com a sua família, porque as coisas passam rápido. E se você não estiver atento com essas mudanças, talvez você perca momentos incríveis e maravilhosos. Mas é isso. A gente se vê por aí.